iniciar, né? Porque senão o horário vai complicando e daí a próxima mesa acaba sendo prejudicada. Né? Bom, inicialmente eu queria explicar minha presença aqui. Eu não sou Antônio Mota. O professor Antônio Mota está viajando, não pode estar aqui nesse momento e Scott me convidou para estar coordenando essa mesa. Eu sou Márcia Lund, sou professora da UFPB, né? Mas fiz toda a minha formação aqui na UFPR, né? Meu mestrado, meu doutorado, então, na verdade, me sinto muito em casa. Bom, então nós vamos dar início à mesa, a primeira mesa de hoje, que é Contemporaneidade, Cultura, Educação e Diversidade, certo? Então eu vou chamar para compor a mesa a professora Carmen Rial, professora da UFSC, a professora Marion Quadros, professora aqui da UFPR, e o professor Amurabi Oliveira, professor da UFAL. Bom, sem muitas demoras, eu vou passar a palavra para a professora Carmen. Eu, infelizmente, estou com a função de estar controlando o tempo, né, das pessoas. Então, são mais ou menos 20 minutos para cada expositor, tá? Então, que tenhamos uma boa manhã. Então, professora Carmen. Vamos desligando os celulares. Eu vou fazer o mesmo aqui. Inicialmente eu queria agradecer ao meu colega Terry por essa genial ideia de fazer esse seminário que está nos reunindo, permitindo a gente dialogar. Cada vez mais eu gosto de pequenos encontros intensos. Agradecer ao Antônio também pelo convite para participar dessa mesa que dialoga com as questões do seu grupo de trabalho. O título da mesa é bastante amplo, então eu vou deixar a educação para os meus colegas, vou ficar um pouco com o tema da contemporaneidade. E dentro desse tema eu vou apresentar um pouco um campo que tem crescido muito no Brasil, que é o dos estudos de futebol e dos estudos de imigração, porque a minha pesquisa atual está na intersecção desses dois estudos. Como a gente tem pouco tempo, 20 minutos, eu na verdade, o que eu vou fazer aqui é começar pelas conclusões. E depois, se eu tiver uma prorrogação no meu tempo, aí eu passo alguns dos slides aqui, uma parte mais etnográfica. O futebol, quando eu entrei na universidade, ele era um assunto dos mais marginais, até mais que a religião, né? Se dizia, modificando a máxima do Marx, que o futebol era o ópio do povo brasileiro. Não que os intelectuais não tenham pensado no futebol no Brasil, e aqui a gente pode até remontar o Gilberto Freire, que em artigos e vários escritos falou do futebol e criou toda uma escola de pensar o Brasil através do estilo de jogar brasileiro, né? Seria um futebol mulato, de ginga. Essa oposição entre futebol arte e futebol força, que vai marcar posteriormente as reflexões desse campo, elas iniciam aí. O da Marta vai ser um outro exponente desse tipo de pensamento do futebol como metáfora para pensar a nação. Os estilos de jogos e os estilos, o caráter das pessoas de diferentes nações também foi explorado nos nossos vizinhos argentinos através do trabalho do Eduardo Archetti, futebol crioulo, né? Houve outros recortes, né? O Leite Lopes vai dialogar com classes sociais, no famoso artigo sobre a trajetória de Garrincha. Simone Guedes,
Valor do Trabalho, orientada pelo Luiz Fernando Dias Duarte. Agora, eu colocaria dois marcos dos estudos recentes nesse campo do futebol. Um seria o universo do futebol, que o livro da Marta e a Simone organizam, e o outro seria a reunião da ABA do ano 2000, onde o primeiro GT é organizado e onde inicia-se a trabalhar numa rede de pesquisadores que hoje tem um box e na própria ABA, e da qual fazem parte aqui, por exemplo, o Jorge Ventura, né, que está organizando os GTs, e agora o Eduardo, que fez uma dissertação sobre torcidas organizadas e está fazendo o doutorado também nesse campo. O que caracterizou muito os estudos de futebol até recentemente foram o trabalho com dados secundários. Se estudar futebol através do que saía na imprensa. Isso é interessante, mas também é problemático. Né? Vocês imaginam que seria estudar grupos indígenas a partir das reportagens da revista Veja. Eu acho que, como eu vinha a perceber muito rapidamente, os jogadores eles têm um antagonismo em relação aos jornalistas que é muito marcado. Alguns jogadores chegaram a ter códigos em relação ao meu trabalho. Eles diziam, o Edu, por exemplo, dizia, olha, você me telefona, deixa o telefone tocar 3 vezes e desliga. Depois torna a ligar 5 minutos depois, que ali eu vou atender, porque daí eu tenho certeza que não é um jornalista. Jornalistas são figuras muito poderosas e em relação a eles pode colocá-los no alto ou prejudicar suas carreiras. Eu comecei estudando em 2003 a migração dos jogadores brasileiros para o exterior, porque, de certo modo, eu queria verificar isso que na imprensa parecia como muito forte, que era o fato de aquela migração ser um êxito e daqueles jogadores que estavam saindo serem mercenários e consumistas. E que aquilo era uma novidade, que estava colocando em risco o futebol. E eu fui fazer isso de uma forma um pouco diferente do que vinha sendo feito, porque eu queria estudar os protagonistas diretos. Então eu comecei a fazer uma etnografia com os jogadores de futebol. Já havia fotografias com torcedores, o Toledo, por exemplo, da UFSCar, mas os jogadores, eles não tinham sido entrevistados, contatados, especialmente as celebridades. Eu comecei logo pelas celebridades, aqueles que ganham de 300 mil a 2, 3, 8 milhões de salários por mês. Né? Comecei em Sevilha, onde eu morei 3 meses, e de lá para cá, depois fui para a Holanda, onde eu fiquei um mês, e de lá para cá eu tenho visitado muitos países, passado pelo menos 2 meses, em média, por ano, no exterior, eu tenho contatos com esses jogadores, além, claro, de ler o jornal Marca e todos os jornais esportivos diariamente, ver os jogos de futebol. Mas quais são as conclusões, digamos assim, escolhi 4 pontos para abordar hoje aqui, que podem servir como pressupostos para as novas pesquisas sobre imigração, e não necessariamente só sobre futebol. O primeiro ponto seria a questão da novidade dessa mobilidade. Os estudos de imigração têm enfatizado muito essa questão e dado muita ênfase ao fato de hoje, e é claro que no Brasil isso é um fato, calcula-se cerca de 3 milhões o número de brasileiros que vivem no exterior. No entanto, esses fluxos migratórios, eles existem há muito mais tempo. Eu acho que a gente pode localizar talvez no século XVI a maior mobilidade humana em relação à América do que hoje, né? Agora existem cerca de 200 milhões de pessoas que se deslocaram, esses fluxos não são tão novos assim. Os estudos também têm enfatizado muito como novidade o fluxo de mulheres. E de fato, a partir de 1997, as mulheres elas passam a ser quase 50% das migrações hoje. Na Europa, a partir do ano 2000, elas já são maioria. Isso porque elas vão entrar num tipo de imigração que é chamado o cuidado, o care. Então elas vão ter empregos mais fáceis. Essa mão de obra imigrante vai encontrar postos de
de enfermeiras, de empregadas domésticas. No entanto, o que eu tenho constatado é que, mais do que um novo fluxo migratório, o fluxo de mulheres ela está mostrando um novo olhar e dá uma importância que as mulheres não tinham antes. Né? Mesmo nas migrações dos homens, a gente sabe que a mulher é fundamental. O homem não se desloca sem o consentimento de uma mulher, seja a esposa ou a mãe. As migrações de trabalho são centrais nos estudos de migração, também no Brasil. No entanto, os deslocamentos principais hoje, eles se dão por conflitos, seja políticos ou ambientais. Então, isso aí precisa ser visto com mais atenção. Né? O segundo ponto que eu queria abordar nesse campo seria a questão do estatuto econômico dos protagonistas dessa circulação internacional. Os estudos de migração enfatizam muito a precariedade, embora, claro, recentemente os estudos têm mostrado isso, não são os miseráveis aqueles que se deslocam, que migram, mas existe toda um amplo gama de imigrantes que não ficam nesse lado, nesse extremo da precariedade. Né? Não só esses jogadores que eu estudei, os jogadores celebridades, as stars, a Lavomã, mas também diplomatas, professores universitários, intercambistas, uma dissertação que eu orientei sobre jovens judeus que vão trabalhar nos kibbutz para reforçar a sua identidade, empresários. Então, há toda uma economia que a mobilidade gera também no local e que tem sido bem pouco enfatizada. Não? Uma economia que implica em novas rotas aéreas. A Cláudia Voigt fez matéria sobre palestinos em Florianópolis e mostra que existe uma ligação direta entre Florianópolis e o Vale do Líbano. Eu particularmente me interessei muito pela circulação de bens alimentares, né, para a Europa, em Amsterdã, para o Japão, em Tóquio. É uma quantidade imensa de lojas, de sites de internet que vendem esses produtos. Então, esse é um outro aspecto que tem sido um pouco abordado e que modifica um pouco a visão que a gente tem do que é o imigrante. E aí eu entro num terceiro ponto, que seria repensar algumas categorias da imigração. Né? Falar de todos os deslocamentos enquanto imigração e desses sujeitos ou imigrantes ou imigrantes me parece bastante problemático, porque não dá conta do número imenso de deslocamentos que ocorrem e que tem um outro tipo que estão acionando um outro tipo de vivência. As dicotomias que se fazem, legal, para falar desses imigrantes indocumentados, também são bastante problemáticas. A ideia de irregular, quer dizer, existem, e eles são inúmeros hoje, deslocamentos de pessoas que não correspondem àquela figura que a gente tem do imigrante do século XVIII, XIX, com a sua malinha, que saía do ponto e se destinava a outro ponto e praticamente rompia esses laços. A literatura criou uma categoria que é o transmigrante, que eu acho que ela é mais apropriada, que pode resolver alguns problemas. Sem dúvida, transmigrantes, na definição da Baixa, seriam esses imigrantes, o imigrante ainda está contido no nome, que se deslocam, mas mantêm laços com o país de origem, e aí a gente pensa em termos de transnacionalismo, né, que eu acho que isso aí ajuda bastante. Né, agora, não resolve, porque existem pessoas que se deslocam, e são muitas,
e esses jogadores são parte delas, que a gente não pode nem pensar em termos de imigrantes, porque eles não se representam como imigrantes, não são vistos como imigrantes no país de origem, e na verdade eles nunca saem do Brasil. Os deslocamentos não se dão para um país, eles na verdade circulam, e aí eu prefiro falar em circulação, que na verdade é uma categoria analítica que eu estou traduzindo a partir de uma categoria deles mesmo, que eu acho muito interessante, que é o rodar. Eles falam sempre um jogador rodado, ao contrário do lugar rodado, ele tem um capital futebolístico importante, que ele agrega nesse rodar, nessa circulação, a passagem de um para outro. E essa circulação, ela pode ter alguns retornos ao Brasil. O Brasil é um ponto importante desse rodar, porque funciona também como uma vitrine. Claro, funciona como um lugar de final de carreira, de início de carreira, cada vez mais precoce se sair do Brasil, uma juvenilização dessa saída, mas funciona como o que eles chamam de vitrine, né? Essa parada necessária para um rodar. Esse rodar, ele vai colocar em questão também uma outra categoria importante, que é a da nacionalização dos estudos de imigração. A nacionalização tem aparecido como um projeto de adquirir uma nova nacionalidade para ficar. No caso desses jogadores, a nacionalidade ela é estratégica, como diz a Sassi. Eles se nacionalizam para poder rodar mais. Eles não se nacionalizam para se tornar espanhóis ou italianos, para poder ficar na Espanha, na Itália, mas para poder aceder a um mercado livre de trabalho na Europa. Ou abrir mercado para outros brasileiros, né? Pelas políticas restritivas europeias, você pode ter um número X em cada clube. Então, a nacionalização está ligada à abertura de mercado, seja para outros ou para si mesmo. Uma outra categoria que eu acho que é importante a gente repensar é a de fronteira. Não é? Fronteira, que a antropologia trabalha tão bem, né? Espaço liminar, fronteira enquanto border, não enquanto horizonte. Né? Não é a mesma que é cruzada por diferentes sujeitos. Os jogadores de futebol, eles não cruzam fronteiras quando eles passam de um país ao outro. Isso é feito de uma forma... Fronteira no sentido desse espaço muito liminar, perigoso. A Glória Anzaldúa, que é uma chicana feminista, ela descreve muito bem, né? Ela tem passagens literárias onde ela fala dessa fronteira, a fronteira do México com os Estados Unidos, que é a fronteira que os brasileiros cruzam também, né? Como esse espaço é uma zona que ela vai chamar de borderland, potencialmente sangrenta, vigiada, controlada, onde realmente se enfrenta perigos. Né? Isso não acontece, os jogadores eles viajam muito protegidos. Eu digo que é mais importante pensar em termos de uma bolha. Uma bolha que encompassa também os seus cotidianos e que os afasta dos contatos. E isso, no momento que eles ingressam nessa bolha, eles estão protegidos institucionalmente pelos clubes e as fronteiras dos países não são as mais relevantes. A dramaticidade dessa passagem se dá na transferência de um clube a outro. Aí sim, a fronteira não está entre os países, mas entre os clubes. Então, acho importante pensar enquanto uma fronteiralidade, e não exatamente a ideia de fronteira. O quarto e último ponto, já que eu tenho só 5 minutos, seria um pouco metodológico de pensar a mobilidade numa perspectiva mais de carreira e de trajetória e menos na ideia de fluxo, porque exatamente essa ideia de fluxo que é predominante no
nos estudos de globalização e imigração, ela oculta essas especificidades que eu tentei mostrar. Eu vou passar algumas imagens só para ser fiel à minha outra inserção, que é a antropologia visual, porque senão, vamos ver se eu acho aqui. Ixi. O que eu quero dizer também é que essa pesquisa, ela agora migrou. Ela deixou de ser uma pesquisa com esses jogadores de celebridades e eu estou pesquisando jogadores que eu chamo de infames, né? Segundo lá a categoria de Foucault, que têm vidas ordinárias e que atuam não em clubes globais, como esses jogadores de celebridades, clubes globais porque eles são nódulos que concentram mão de obra estrangeira, concentram capital, e tem torcedores espalhados pelo planeta, mas jogadores que atuam em clubes periféricos do sistema futebolístico mundial. Um futebol que, como a gente sabe, é o espetáculo mais visto hoje no planeta, tem um caráter quase religioso. Eu vi o Messi jogar, Messi no Camp Nou, ele é saudado com uma saudação característica de veneração, onde a gente tem um tipo de deslocamento da África para a Europa, da América. O Brasil é o maior exportador de jogadores ainda para os clubes globais, que são 500 clubes na Europa. A gente tem uma média de um jogador para cada clube. Maior em termos absolutos, porque a Argentina seria maior se a gente levasse em conta a população, né? A pesquisa se deu em vários países, a gente pode falar um pouco sobre essa questão da pesquisa não sitiada. Deixa eu clicar por aqui. Aqui está a origem dos jogadores. Sim, tem sido muito abordada a questão das remessas, e é importante realmente o tipo de remessas, porque essas vendas de jogadores economicamente já representaram mais de $1 bilhão desde o ano 2000, mas isso é insignificante se a gente for comparar, por exemplo, com aparelhos odontológicos. O Brasil vende mais aparelhos odontológicos que os jogadores de futebol, mas não tem a mesma visibilidade. Então, o impacto simbólico é muito mais evidente. Portugal continua sendo um país de acolhida na Europa para esses jogadores. Como eu disse, é um fenômeno bastante antigo, desde a década de 30. Categorias diferentes para tratar esses imigrantes também já existem desde a década de 30. Na Itália eles eram considerados repatriados, depois oriundes, isso está ligado a legislações mais nacionais. As nacionalizações, elas têm outras implicações, que são, esses jogadores passam a atuar em outras seleções nacionais. Algumas evidências estatísticas sobre esses jogadores, né? Uma que eu considerei muito curiosa é o fato de encontrar um grande número de caçulas, né? Esse caçulismo é muito presente. E isso eu acho que está relacionado ao fato da origem social dos jogadores implicar que os filhos mais velhos eles têm que contribuir para a renda familiar. E os mais novos eles ficam um pouco mais liberados disso, além do que eles precisam de um acompanhamento quando crianças, para ir a treinos, etc., que isso é possível ser dado aos mais jovens. As mulheres têm uma maior escolaridade. Aqui eu peguei uma celebridade, um jogador bem menos famoso, né? Tanto a esposa do goleiro Gomes quanto a esposa do jogador que jogava em Marrocos, uma enfermeira e a outra também tinha curso superior. Bom, para concluir, algo que aparece muito na imprensa, essa questão dos jogadores casarem com modelos, e também é absolutamente falso,
homogamia social. Ricardo Oliveira encontra a sua esposa num culto neopentecostal. A relação com o neopentecostalismo é muito forte. As fotos são todas minhas, menos essas daqui. É um projeto familiar. O Michael vai falar que o pai enterrou o seu umbigo no centro do campo quando ele nasceu. E a questão do consumismo, ela desaparece quando a gente começa a conversar com esses jogadores. Eu acho essa placa, que vocês não conseguem ler, mas que está em cima da lareira da casa do goleiro Gomes na Holanda, é muito reveladora. É uma placa assinada por 11 dos seus irmãos e em agradecimento, porque realmente ele sustenta, né, a sua família. O primeiro salário que é dado para os jogadores é para construir a casa para a mãe, nunca para o pai, que ele colocaria no jogo a questão da honra. Denilson, que foi a maior transação feita até então, milhões de dólares no mundo, quando ele foi jogar em Sevilha. Ele disse, quando eu saio, meu pai está em casa, eu peço dinheiro para o meu pai. Então, isso permanece. Então, esses valores relacionados à sua origem são muito fortes. E a ideia da religião, ela é muito presente, especialmente para aqueles que conseguem sobreviver no exterior, porque eles têm uma categoria que é de sacrifício. Então, enquanto nós estamos olhando milionários, eles estão se olhando como alguém que está fazendo um grande sacrifício de permanecer lá, isolado dos seus amigos. Não foram poucos os que realmente choraram durante as entrevistas. E aqueles que têm a religião, o neopentecostalismo, e é um grande número, esses têm mais facilidade em se adaptar às regras que são muito rígidas dos clubes, né? A questão do espaço público que a Patrícia estava falando, eu acho que ela é muito presente também em relação aos jogadores, né? Eles estão visibilizando essa religião de uma forma impressionante, né? As conquistas, eles retiram uma camiseta, se lê, eu pertenço a Jesus, em inglês, eles sabem que aquelas imagens estão sendo transmitidas para milhões de pessoas, né? Bom, eu vou ficar por aqui para não atrapalhar o tempo na mesa, ainda tem mais umas 200 imagens. Muito obrigada. Obrigada, Carmen. Pode ter certeza que eu também estou lamentando muito estar nesse papel de controlar o seu tempo. Eu queria te ouvir muito mais. Mas vamos dar continuidade na mesa. Eu passo a palavra agora para a professora Maria. Bom dia para todos e todas. Queria agradecer a oportunidade de estar aqui nessa mesa fazendo esse debate sobre questões da contemporaneidade. Vou me ater à questão da antropologia e educação. Eu tinha conversado com a Muralha antes e a gente meio que combinou que eu ia falar mais dessa relação a partir da antropologia e ele ia um pouco pensar a questão dos cursos de licenciatura, de pedagogia, etc. Então, a minha fala está baseada numa experiência que eu venho tendo com a antropologia e a educação. Eu fiz um concurso em 2009 para a Universidade Federal de Pernambuco, cujo tema era antropologia e educação. Então, isso me fez eu me voltar para essa área. Então, a gente, em 2010, eu e a professora Lexelma apresentamos um trabalho numa mesa redonda em que a gente fez um levantamento dos cursos de pós-graduação em antropologia que tinham algum trabalho que relacionasse antropologia e educação. Deixa eu pegar só... Na época do levantamento, a gente ainda não tem aliado em antropologia a Universidade Federal da Paraíba, né? Mas nós fizemos um levantamento incluindo as pós-graduações do Nordeste em Ciências Sociais, em
em sociologia e em antropologia. Sergipe também abriu depois. Então, tem 2 cursos ali que não estão. Esse levantamento foi feito em 2010 e ele vai abrir minha fala. Eu vou falar resumidamente disso, não tenho tempo para falar as outras coisas que tem a ver mais com as tensões desse diálogo entre antropologia e educação. Então, nesse quadro que vocês estão vendo, a gente procurou nos homepages dos programas informações sobre linhas de pesquisa, sobre publicações, sobre dissertações e teses. Então, é um levantamento parcial. A gente sabe que se a gente fosse nos currículos lattes dos professores que integram os programas, a gente poderia ter achado muito mais informações e poderia dar, então, uma opinião mais precisa. Então, só para avisar que é um levantamento parcial. Então, o que a gente observou de maneira geral, nos programas, por exemplo, de ciências sociais, é que eles trazem algumas dissertações e teses, mas não desenvolvem propriamente uma linha de pesquisa que relacione ciências sociais e educação, né? No caso da sociologia, a gente viu que o programa que existe, que relaciona mais isso, é o programa daqui, de Pernambuco. Tem uma linha chamada Educação e Sociedade, que é coordenada pela professora Silke Weber e pelo professor Eduardo Zé Carlos Vanderlei, desculpa. E agora agora tem a Rosane Alencar, que também entrou justamente para fomentar mais essa área, Sociologia e Educação. Então, além disso, nós temos aqui em Pernambuco a Fundação Joaquim Nabuco, que tem um departamento que faz pesquisas voltadas para a questão da educação, e então com interação com as ciências sociais de maneira geral, mas que geralmente tem uma produção voltada mais para as questões que são discutidas na educação, né? E em antropologia, o que a gente viu foi que nenhum programa tem uma linha específica sobre antropologia e educação. Entretanto, a gente também viu, no Rio Grande do Norte uma dissertação que tem uma relação com a antropologia e educação, e aqui na Federal de Pernambuco nós temos um trabalho mais constante do professor Renato Dias com a educação intercultural, né, que é a professora Vânia Fialho também, que estão à frente de um curso de educação intercultural que acontece no campus do Agreste, em Caruaru. Temos agora um oferecimento de disciplinas na área de antropologia e educação, e a gente agora vai, como tópicos especiais, vai iniciar a primeira disciplina Antropologia e Educação na pós-graduação. Então, é só para dar uma ideia de que esse diálogo ele se dá a partir da antropologia dentro desse ambiente, que é um ambiente que ainda não desenvolveu linhas de pesquisa voltadas, concentradas nisso e assim por diante. Uma outra questão que é importante é que a gente fez esse levantamento para pós-graduação porque até pouco tempo atrás a profissionalização do antropólogo ela era concentrada na pós-graduação, né? Isso tem implicações para a gente estar dizendo que investigar a partir das pós-graduações a gente tem uma ideia de como a gente tem um termômetro bom para entender como é que está sendo realizada essa interface, né? Bom, dito isso, eu vou me ater mais ao texto para poder o tempo dar para falar mais coisas do que... Então, como já apontava Otávio Velho, são poucos os lugares do mundo onde essa disciplina tem tanta visibilidade pública como no Brasil. Uma antropologia, como diz Perano, feita at home, cujos temas de pesquisa são definidos por uma alteridade próxima e tem implicações para que a teoria não seja apenas uma abordagem, mas também uma afirmação política. Por outro lado, como sabemos, a antropologia ainda não é uma profissão regulamentada e até bem pouco tempo ela era realizada somente nos cursos de pós-graduação, que implicou na incorporação de graduados oriundos de outras profissões, nos colocando diretamente o dilema da conversão versus a instrumentalização da disciplina.
muitas vezes esses profissionais querem fazer um mestrado em antropologia, por exemplo, para entender ou melhorar certos aspectos relacionados ao exercício da sua profissão. Então, como disse Simone Guedes, quando somos chamados a contribuir para outras formações, essa visão mais instrumental da antropologia, temos uma demanda ansiosa por uma antropologia aplicável, que nos traz alguns problemas e campos de tensão, uma vez que rejeitamos a utilização instrumental da antropologia e temos dificuldades em lidar com a inter e a transdisciplinaridade, mas eu diria, refletindo sobre o que a gente encontra de tensões entre antropologia e educação, que muitas vezes essa interdisciplinaridade ela é entendida muito mais como multidisciplinaridade, como se os antropólogos fizessem uma parte e os pedagogos fizessem outra, e eles tentam estabelecer quadradinhos para cada um atuar em uma área. Então isso realmente cria um problema, porque às vezes nem é multidisciplinaridade que nós temos, vamos dizer assim, dificuldade, né, em conseguir levar adiante, mas é porque é uma multidisciplinaridade onde essas especializações dialogam muito pouco. Bom, então na relação entre antropologia e educação, Neuza Guzmão, ainda em 97, ela já apontava esses pontos de diálogo entre antropologia e educação que eram realizados de forma tensa. Ela ressalta a relação com a antropologia e educação como um espaço para debate, reflexão e intervenção, um espaço